Estamos de volta em mais um vídeo e agora, como eu disse no vídeo anterior, eu vou dar algumas dicas importantes, algumas dicas valiosas para você continuar fazendo exercícios, esses exercícios que eu proponho dentro de sala de aula. Porque tem algumas coisas que eu peço que são um pouquinho mais complicadas, mas eu vou dar algumas dicas, alguns macetes aqui para você. Eu já estou aqui no Portugal Studio, vamos programar. Vou criar aqui um laço com um flag, aquele flag do resposta sim ou não. Então, vou botar aqui, ó, cadeia, a minha resposta começa com sim, não gosto muito disso, mas enfim. E enquanto, cadeia não, caractere. Enquanto a resposta for igual a sim, lembrando, um símbolo de igual recebe, dois símbolos de igual, igual, né? É o teste lógico de igualdade. Vou fazer várias coisas aqui e no final eu vou perguntar, ó, escreva, quer continuar? Sim ou não? Lembrando que isso aqui não obriga ninguém a digitar só sim ou não, né? Leia a resposta. Eu não vou me aprofundar nesse caso, pelo menos por enquanto. Beleza, se eu fizer isso, ele vai perguntar, ó, quer continuar? Sim. Quer continuar? Sim. Quer continuar? Sim. Quer continuar? Quando eu botar não, ele para o programa. Aí, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o nome de uma pessoa, agora sim, cadeia, e vou ler o peso dessa pessoa, real, peso. Então, eu vou ler o nome e peso de várias pessoas. Então, esse enunciado seria, leia o nome e peso de várias pessoas. Então, escreva, digite o nome, leia o nome e escreva, digite o peso, leia o peso. Tranquilo? Então, vou colocar aqui. Digite o nome, Alfredo. O peso, 55,5. Quer continuar? Sim. O nome, Cláudia. Cláudia. O peso, 45,6. Quer continuar? Não, não quero continuar. Eu li o peso de duas pessoas, né? E não vou continuar. Parei o programa, sem problema nenhum. Alguns exercícios, vários exercícios que vão aparecer por aí, eles pedem o seguinte, por exemplo, me calcula quantas pessoas foram cadastradas, porque aqui dá para ver claramente que são duas pessoas, mas esse meu programa ele não tem condição de dizer isso. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou criar mais uma variável, vai ser uma variável inteira, que vai ser o total de pessoas. O total de pessoas começa com 0, isso é, até o momento, até essa linha daqui que está em azul, eu não tenho nenhuma pessoa cadastrada. Quando eu cadastro uma pessoa, TOT++, isso é mais uma pessoa cadastrada. Agora eu tenho condições no final, ó, de dizer, escreva, ao todo, foram cadastradas, TOT, pessoas. Vou quebrar a linha aqui porque eu vou informar outras coisas também depois. Então, beleza. Ao todos foram cadastradas tantas pessoas. Vamos fazer o teste? Vou botar aqui. Pedro tem 55. Quer continuar? Sim. Ana tem 88. Quer continuar? Não. Quantas pessoas eu cadastrei? São duas. Olha lá. Ao todos foram cadastradas duas pessoas. Essa barra é invertida. Perdão. Ao todo foram cadastradas duas pessoas. Tranquilo. E daí não para por aí. Eu posso pedir quantas pessoas foram cadastradas, eu posso pedir, por exemplo, a soma dos pesos. Soma dos pesos? Então vamos lá. Se o peso é real, a soma dos pesos, SP, também é real. A soma dos pesos começa com 0. E aí, ó, assim que eu ler o peso, eu posso botar que a soma dos pesos é a soma dos pesos mais o peso. Tranquilo. Então vou botar aqui embaixo. Escreva aqui no final, né? A soma dos pesos foi... vou botar aqui, soma dos pesos. Vamos executar. Vou colocar aqui, Ana tem o peso de 55 e o Pedro tem o peso de 65. Quer continuar? Não. 55, 65 dá 5 com 5, 10, vai 1, 6 com 6, 12, daria 120 a soma dessas duas pessoas. Foram duas pessoas cadastradas e a soma dos pesos foi 120. Sem problema nenhum, vou transferir esse contra barra N para cá para o início, vai ficar mais simples. A soma dos pesos foi 120, perfeito, funcionando. E aí, às vezes, no exercício eu posso pedir, eu quero saber qual foi a média de peso dessas pessoas. Para eu saber calcular a média dos pesos, eu tenho que saber quantos pesos foram e qual é a soma desses pesos. Então, sempre que eu pedir a média de alguma coisa, você tem que saber a soma dessas coisas, a média de idade dos alunos da turma. Eu tenho que pegar a idade de todos os alunos, somar tudo e no final eu divido pelo número de alunos. Não é assim que funciona? Então, beleza.
eu tenho aqui a soma dos pesos e eu tenho aqui o total de pessoas. Então, eu vou fazer essa média não aqui dentro. Se você fizer a média aqui dentro, você tem que ficar dividindo toda hora. Eu só vou dividir no final. Então, eu vou criar aqui, ó, uma variável real. Além de soma dos pesos, eu vou criar a média dos pesos. A média dos pesos também vai começar com 0. A média dos pesos só vai ser calculada aqui nessa faixa azul, ó. Por quê? Porque ele vai ficar fazendo aqui, somando. No final, eu calculo a média dos pesos, é a soma dos pesos dividido pelo total de pessoas. Fácil, fácil. Em vez de mostrar a soma dos pesos, eu vou botar a média dos pesos. Média dos pesos foi a média dos pesos. Eu vou botar 1 quilo aqui para ficar bonitinho, né? Tantos quilos. Então, vamos lá. Vou botar aqui Pedro, 22. Quer continuar? Sim, 22 de peso é horroroso, né? Ana, 55. Quer continuar? Não. Então, Pedro e Ana são 2 pessoas. 22 com 55 dá 7 e 7, dá 77. 77 dividido por 2 dá 38,5. Então, a média dos pesos foi 38,5 quilos. Tranquilo, está funcionando perfeitamente. Ó, ao todo foram cadastradas 2 pessoas, foi o Pedro e a Ana, e a média dos pesos foi 38,5. Tranquilo? Então, isso é a segunda coisa que a gente pode pedir. Dizer para contar as pessoas, dizer para somar algum valor, dizer para calcular a média de alguma coisa. Eu também peço bastante. Outra coisa que eu posso pedir também é o seguinte: qual foi o maior e qual foi o menor peso? A gente já fez um exercício desse, se eu não me engano, na aula 18. No vídeo 18 você tem maior e menor números. Então vamos colocar aqui, a maior e menor peso. Vou chamar de mai e vou chamar de men, tá? Mai e men. Vamos fazer o seguinte aqui. Aqui embaixo, depois que eu somei o total de pessoas, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o total de pessoas for igual a 1, isso é, se for a primeira pessoa, ela já é o maior peso é o peso, e ele é o menor peso também. Eu ensinei isso anteriormente. Se não, isso é, se não for o maior e o menor, eu vou verificar qual deles é o maior. Ó, se o peso for maior do que o maior peso, então o maior peso passa a ser o peso. Então, se por acaso você ainda não entendeu isso, você está perdendo a aula 18 lá. Dá uma voltada lá. E aqui embaixo, se o peso for menor do que o menor peso passa a ser o peso. Tranquilo. Aí eu consigo dizer aqui o maior peso e o menor peso. Vamos fazer aqui, ó. Escreva, contrabarra N, contrabarra. O maior peso foi de, maior, quilos. Vou fazer a mesma coisa aqui. Escreva. Nota que eu não estou copiando e colando. Eu não copio e colo, cara. Tá em aprendizado, você está praticando. Então não adianta copiar e colar. O menor peso foi de menor. Por mais que se pareça, digita tudo. Vai por mim. Então, aqui eu tenho o maior e o menor peso. Vou fazer o seguinte aqui também, ó. Escreva um tracejado aqui, só para mostrar o resultado, ele diferenciar aqui um do outro. Então, vamos lá. O que ele deu erro aqui? Ele está reclamando aqui o maior e o menor. Vou colocar 0 aqui. Executar. Vamos lá, agora funcionou. Digite seu nome. Sei lá, Pedro. Estou seguindo os mesmos nomes. Pedro, 66. Quer continuar? Sim. Maria, 44. Quer continuar? Sim. Paula, 55. Quer continuar? Não, não quero. Aqui é o seguinte, ele vai calcular a média, a gente já viu que está funcionando. Não adianta também fazer um exercício inteiro, tem que fazer aos pedaços, como a gente está fazendo aqui. Eu quero saber qual é o maior peso. Ó. Desses daqui, o maior peso é 66 e o menor peso é 44. Olha lá, ó. O maior peso foi 66 quilos e o menor peso foi 44. Tranquilo. Só que agora eu quero o seguinte, eu não quero saber qual é o maior peso e qual é o menor peso. Eu quero saber qual é o maior e o menor, mas eu quero saber também o nome da pessoa que tem o maior peso e o nome da pessoa com o menor peso. Como é que eu faço isso? Então, não vai mudar nada. Para eu saber o nome da pessoa mais leve e o nome da pessoa mais pesada, eu preciso saber qual é o maior peso e qual é o menor peso. Então, essa parte aqui já está feita. Agora, eu quero o seguinte, ó. Eu vou querer, na minha cadeia, eu tenho um nome, eu vou ter o nome do mais pesado e eu vou ter o nome do mais leve. Por exemplo, pesado e leve. Como é que eu vou fazer isso daqui? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Sempre que eu fizer o maior e o menor peso, ó, o maior recebe o peso e o pesado recebe o nome do cara. Então, a variável pesado ela vai guardar o nome da pessoa com o maior peso. E aqui também, ó, pesado não, o leve recebe o nome, tá? Para eu saber. Aqui também, o maior recebe peso? Então, pesado recebe nome.
O menor recebe peso? Leve recebe nome. Agora eu vou botar aqui, ó. O maior peso foi de fulano, ó, pesado, com tantos quilos. Aqui vou fazer a mesma coisa. Foi de leve com tantos quilos. Tranquilo? Vamos executar. O que ele está dizendo aqui? Está reclamando do pesado e do leve? Provavelmente. Pesado recebe vazio e leve recebe vazio também. Vamos executar. Agora foi. Tem que inicializar aqui. Digite o nome. Godofredo. Godofredo pesa 99. Quer continuar? Sim. Paula. Paula pesa 54. Quer continuar? Sim. Aí eu vou chamar de Aninha. A Aninha pesa 35, só porque ela é Aninha, né? Quer continuar? Não. Quem foi? Ó, o maior peso foi 99, o menor peso foi 35. E o mais pesado é o Godofredo e a mais leve é a Aninha. Aqui, ó. O maior peso foi de Godofredo, com 99 quilos, e o menor peso foi de Aninha, com 35 quilos. Então, meu programa aqui, ele tá com flag, ó, vou dar uma diminuída aqui. Ele está com flag, com o conceito de flag, ele está com o conceito calculando a média dos valores, ele está calculando o total de pessoas cadastradas, ele está me dizendo qual é o maior e o menor peso e está me dizendo seus respectivos nomes, o nome de quem é mais leve e de quem é mais pesado. Então, ó, vai acompanhando o exercício, pausa o vídeo, vai fazendo e aqui, ó, com esse conceito que eu te ensinei, aí sim, agora sim, você é capaz de fazer do 56 até o 60. Então você tem até o 60º exercício que pode ser feito utilizando essa estrutura aqui. Na verdade, uma variação dessa estrutura. Mas o que eu te ensinei aqui foi a estrutura de flag com um monte de cálculo que pode ser feito aí dentro dos algoritmos. Tranquilo? Agora sim a gente encerrou os estudos da estrutura enquanto, e aí fica na sua cabeça o seguinte, ó. A única coisa que não está me agradando aqui é o uso dessa gambiarra aqui, ó. Eu tenho a variável caráter R e ela está tendo que obrigatoriamente atribuir um valor S meio que na gambiarra, porque o teste lógico é feito aqui no início. O ideal seria que meu teste lógico fosse feito aqui, ó, aqui no finalzinho da estrutura, ó, aqui, ó. Depois que quer continuar ou não, aqui no final teria que fazer o teste lógico. E é exatamente isso que a gente vai aprender na próxima aula. Como fazer teste lógico no final da estrutura e não somente no início. Beleza? Então, vamos praticar. Esse exercício ficou grande pra caramba, mas ele serve de ajuda para você fazer um monte de coisa que a gente vai fazer daqui pra frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.